Desculpa, gente. Eu sempre me empolgo. Desde muito pequeno, sempre gostei de brincar de carrinho, de ônibus. Aliás, este carrinho de uma marca famosa é muito semelhante a um que eu uso sempre, mas dando carona para várias pessoas, um tal de Mercedes de 44 lugares. Mas uma curiosidade sobre esse tipo de brinquedo é que normalmente os carrinhos são feitos em escala. Nesse caso, a escala foi 1:64. Mas o que significa dizer que um carrinho ou um brinquedo ou qualquer outro objeto foi produzido numa escala como, por exemplo, 1:64? A gente vai descobrir a partir desse exercício a importância do conceito de escala, não só para a geografia, mas até para as nossas diversões. Vem comigo e com meu carro. Hi boys, hi girls, Ryanes, Railsons, Raimundos e oi para vocês que não têm esses nomes. Eu espero que esteja tudo tranquilo e sossegado e que vocês estejam prontinhos e prontinhas para essa questão, este exercício da FUDEST, que começa nos dizendo o seguinte, que a escala cartográfica expressa as dimensões presentes em um mapa e a sua correspondência no terreno, ou seja, é uma abstração adotada que permite transpor a realidade terrestre para o mapa, mantendo as proporções. Considerando a distância de 6 centímetros entre dois municípios em um mapa, com escala numérica de 1:1.000.000, qual é a distância em linha reta entre eles? Ou seja, para resolver esta questão, nós precisamos, obviamente, levantar o grande tema dela, que é a presença da chamada escala cartográfica. Porque quando nós falamos em escala cartográfica, estamos falando em uma relação, em uma razão entre os objetos, as coisas do mundo real e a maneira de conseguir representar isso de uma forma reduzida, porque os mapas têm como objetivo geral justamente representar o mundo como ele é, a partir, é claro, de um recorte daquilo que eu quero representar em relação ao mundo real, mas numa superfície reduzida, como uma folha de papel, um tablet, um celular, enfim. Então, basicamente, em escala cartográfica, nós estamos trabalhando com redução, porque existe também a chance de nós podermos fazer a ampliação. Por exemplo, eu poderia ter pego o carrinho do começo do nosso exercício, ali da introdução, e eu poderia ter tentado fazer uma ampliação. E aí eu conseguiria fazer isso, né, a partir do conceito de escala. Mas em escala cartográfica, nós tentamos basicamente fazer uma redução. Enfim, para que a gente possa resolver da melhor maneira possível esse exercício, então é bom que a gente consiga visualizar as informações, visualizar os dados. E a partir daí, então, eu poderia colocar dois municípios hipotéticos num mapa, por exemplo, município A e município B, porque eu não sou criativo, e estabelecer a distância deles nesse mapa, tentar representar essa distância em linha reta como sendo de 6 centímetros, porque é assim que o exercício está nos informando. E também colocaria neste mapa uma informação importantíssima, a presença da escala, porque a escala me informa o quanto esse objeto ou esta superfície, essa área real foi reduzida para caber nesse mapa. No caso, a escala é de 1:1.000.000. Para que a gente possa trabalhar melhor esse exercício, é importante lembrar da necessidade de se fazer a conversão de escalas. Porque, normalmente, a gente não trabalha com esse tipo de informação no nosso dia a dia. Por exemplo, você não comenta com uma pessoa coisas do tipo: nossa, hoje eu caminhei 1.000.000 de centímetros para fazer uma viagem. Eu tive que me deslocar 600.000 centímetros para chegar ao meu local de trabalho. Ou então, caminhei 400.000 centímetros para ir para a escola. Não é muito prático, não é muito vantajoso. Normalmente, no dia a dia, usamos coisas como metro ou quilômetro para falar de distâncias de uma caminhada ou do deslocamento de uma cidade para outra, por exemplo. Então, é muito importante que a gente saiba fazer essa conversão de escalas. Nesse caso, eu até trouxe um exemplo de como fazer isso. Por exemplo, pegando esse número 1.000.000, e você vai perceber que cada um dos algarismos, indo da direita para a esquerda, vai ser equivalente a uma outra unidade de medida. Por exemplo,
Os 3 primeiros zeros, eles acabam para a gente representando o metro. Isso porque quando você olha uma régua de 1 metro, existem réguas de 1 metro, aliás, você percebe que ela vai do 0 até os 100 centímetros. 100 centímetros possuem 3 algarismos, então esses 3 algarismos representam 1 metro. Então já sabemos que os 3 primeiros zeros representam 1 metro. Se eu continuar avançando da direita para a esquerda, eu percebo que eu tenho depois a dezena de metros, depois a centena de metros e 1 milhar de metros, porque 1000 metros representam 1 quilômetro. Então eu sei que quando há 6 algarismos numa escala, o equivalente seria o quilômetro, né? Então, quando você tem 6 algarismos numa escala cartográfica, você já sabe que provavelmente, está de fato lidando com o quilômetro. E se eu continuar avançando ainda mais, nesse caso aqui eu chegaria até a dezena de quilômetro. Até porque, de um modo geral, os mapas mundi não passam muito da centena de quilômetros, né? Que é uma outra escala utilizada, né? Você teria que avançar pelo menos mais um número aí para ter uma escala aí que pudesse ser usada no mapa mundi. Tá? Mas aqui a gente já conseguiu identificar a presença da dezena de quilômetros, ou seja, chegamos à conclusão de que cada centímetro nesse mapa é como se na vida real eu tivesse caminhado 10 quilômetros, sendo então 1 centímetro equivalente a 10 quilômetros. Sabendo dessa informação, eu praticamente mato o exercício. Mas vamos tentar usar também uma outra coisa extremamente complexa, difícil, que a matemática nos traz, a chamada regra de 3. Olha só como isso fica. Se a distância entre A e B ela é de 6 quilômetros, e em escala numérica, ou seja, 1 para 1 milhão, 1 milhão de centímetros equivalem a 10 quilômetros, então já sabemos dessas informações, podemos usar a regra de 3. Ou seja, se 1 centímetro é equivalente, é igual a 10 quilômetros, 6 centímetros valem alguma coisa que a gente não sabe. E aí aplicamos a complexa regra de 3. Multiplicamos 1 por x, 1 vezes x igual a x, igual a 10 vezes 6, né? Fazendo aquela multiplicação cruzada. 10 vezes 6, 60 quilômetros, porque x é igual a 60, se 1 centímetro vale 10 quilômetros, 6 centímetros valem 60 quilômetros. Ou seja, chegamos à conclusão de que a distância entre A e B é de 60 quilômetros. Poderíamos também utilizar de uma outra maneira a resolução dessa questão, né? Fazer de uma outra maneira, usando, por exemplo, a fórmula da escala, na qual, por esta fórmula da escala, a escala é igual a distância verificada no mapa sobre a distância verificada no terreno, né? E a partir daí, você também conseguiria chegar a esse mesmo resultado. Mas enfim, indo lá para o enunciado. A escala cartográfica expressa essas dimensões, a gente já viu isso, mas considerando a distância de 6 centímetros entre dois municípios em um mapa com escala numérica de 1 para 1 milhão, qual a distância em linha reta entre eles? E aí nós chegamos à conclusão de que só se for D mesmo para responder essa questão. Só se for a letra D, ou seja, 60 quilômetros. Simples, né? Muito simples. Então, só mesmo a alternativa D, só mesmo se for D nessa questão aqui, 60 quilômetros. Tá certo? Então, questão de escalas aí, assunto relativamente recorrente na FUVEST. Então, é importante que vocês conheçam as diferentes maneiras de se resolver questões envolvendo escalas. E, na medida do possível, pretendemos, a partir dos nossos vídeos, trazer outros exemplos, tá bom? Por enquanto, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês tenham gostado, tenham apreciado, aliás. Continuem nos apreciando, nos acompanhando, curtindo, porque isso é muito importante para nós. Abraços a todos e até a próxima, pessoal. Bye, boys, bye, girls, baianos.